É uma passagem bem conhecida, não irei estender muito, irei apenas fazer aquilo que o Espírito Santo irá dizer, irá mandar fazer, e aquilo que Ele mandou e colocou em meu coração. Todo mundo acharam? Atos, capítulo 3, e a palavra de Deus vai dizer: Pai, sim, que não seja eu, mas o seu Espírito, que possa dizer em cada coração aqui hoje, ó Pai, que não saia da minha boca aquilo que venha de mim, mas que venha do seu Espírito Santo, ó Pai. Assim agradeço pela rica oportunidade. Amém? Irmãos, vinha dois discípulos, Pedro e João, indo orar. E subindo ao templo, na 9ª hora, que é 3 horas da tarde, para converter. E no meio dessa caminhada em frente ao templo, havia um homem, e esse homem era coxo. E o interessante, irmãos, é que esse homem, ele não era um coxo que aconteceu uma tragédia para ele ficar assim. Ele era um coxo de nascença, uma pessoa que nasceu desta forma. O interessante é que esse homem, ele nunca andou em sua vida. E a gente podemos colocar que uma coisa é tornar e uma coisa é ser. O que é tornar? Tornar é quando a gente, ao decorrer de nossa vida, acabamos sofrendo um acidente, e esse acidente nos deixa de leito, sem condições de andar. Não é isso? E a outra coisa, quando nasce, é quando ela nasce dessa forma. Mas uma pessoa que ela se torna, ela não tem nenhum medo de dizer que se tornou, porque ela já pôde dar um passo em sua vida, ela já pôde caminhar na sua jornada. Mas uma pessoa que nasce coxa, ela não consegue dizer isso, porque ela nunca teve a sensação que é dar um passo em sua vida. Mas o interessante é que o coxo, ele não subia sozinho. O coxo era levado. E aí que a palavra de Deus me colocou em uma pergunta comigo mesmo. E o porquê ele era levado? O porquê aquele ponto era um ponto estratégico. Vamos pensar um pouco fora da palavra, irmãos. Se tiver um homem coxo em frente a uma igreja, e se ele estiver pedindo esmola, será que ele vai receber esmola? Pode responderem. Se ele estiver em frente a uma igreja e ele pedir esmola na frente da igreja, ele recebe uma esmola? Recebe, claro que recebe. Mas o porquê eu digo que ele recebe? Porque servos do Senhor que vão a um templo adorar, orar e buscar Cristo, as pessoas já estão com o coração quebrantado em Deus. As pessoas já são gratas a Deus. E uma gratidão, ela nos move a abençoar, a ofertar e a dar esmola. Um cristão que não tem um coração quebrantado, ele não importa com isso. Mas eu tenho a certeza, irmãos, se existir um coxo em frente de qualquer igreja, ele vai ter a sua esmola.
Mas o interessante é que se ele era levado à frente do templo, ali as pessoas iam para orar para Deus. E a gente vê que esse coxo, ele não tinha nenhuma vontade de ficar de pé. Essa é a verdade. Mas o porquê ele não queria ficar em pé? Por causa que tinha um lucro que ele recebia através de não ficar de pé. E há pessoas que para subir na vida precisam que outras fiquem no chão. Há pessoas que para ter um sucesso ou uma carreira, muitas das vezes coloca alguém no chão, passa uma rasteira. E esse homem poderia muito bem pedir para as pessoas que estavam dentro daquele templo orar por ele, pedir para que Deus, com toda misericórdia, o cure, faz um milagre na vida dele, para que ele possa andar, ficar de pé, porque ele não podia adentrar aquele templo. Ele não podia entrar no templo porque, conforme a lei naquela época, uma pessoa que tinha uma enfermidade não podia adentrar algo de Deus. Mas por causa da lei, ele não podia entrar. Ele ficava na frente do templo pedindo uma esmola, olhando para esse paralítico. Eu vejo a geração de hoje, uma geração que está no lugar certo, mas com os objetivos errados. Hoje em dia há uma geração que está à frente de um templo, ou dentro de um templo, vamos falar a verdade, dentro de uma igreja ou de igrejas, mas estão com o objetivo, estão com a visão totalmente errada. Mas Deus não olha o que eu faço, Deus não olha o que cada um de vocês faz. Deus, ele vai olhar qual é o nosso objetivo. Deus vai olhar qual é a nossa intenção. Deus, ele vai olhar qual é a nossa vontade. E qual é a nossa vontade hoje em dia? É de ficar que nem um coxo, pedindo esmola? Ou de olhar para o céu e pedir para que Deus mais uma vez nos capacite, dando força para que possamos levantar e enfrentar a nossa vida? Irmãos, não adianta a gente estar num lugar com o motivo errado. Do que adianta eu subir no monte depois de um evangelismo, né, Rafa? Não é não, Ítalo? Sabendo que a minha motivação é errada. Do que adianta eu entrar uma igreja pedindo para Deus me dê uma chave de carro, uma casa, e eu estar com o motivo errado. Mas o interessante é que quando aquele homem vê Pedro e João subindo, como todo mundo que subia ele pedia uma esmola, e Pedro e João vai olhar para esse coxo, e a primeira palavra
de Pedro e João é: olhe para nós. Irmãos, imagine bem você estar olhando para o chão e você não consegue olhar para cima. E aí chega uma pessoa e fala assim: olhe para nós. E você tentando imaginar que todas as pessoas que passavam ali te davam uma esmola, e essa pessoa vem e te fala assim: olhar para você para quê? Só que Pedro e João já vem fazendo um milagre através dessa palavra, irmãos. E o que Deus fala para nós hoje? Para que olhamos para o céu. Para olhar para onde? Para o alto. Por quê? Porque do alto é onde vem o socorro. É onde Deus vem com todo o seu poder sobre nossas vidas. Irmãos, o interessante é que antes de Pedro dizer levanta-te e anda, ele vai falar: olhe para nós. Essa palavra, essa frase, o que ela nos diz para nós hoje? Que antes de levantarmos, temos que olhar para o alto. Que antes de levantarmos, temos que levantar nossa postura. E antes de levantarmos, temos que entender que no céu há um Deus que ouve a todos. Aleluias. Em Lucas capítulo 13, verso 10, vai dizer: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E expôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Por que eu usei a passagem de Lucas, irmãos? Porque imagina bem, uma mulher encurvada assim, há 18 anos, e a pessoa de Deus fala assim: olhe para cima. Como é que eu vou olhar, irmãos? Não tem como. Não dá. E dentro de Lucas, nessa